Oi pessoal, boa tarde, eu sou Domingas Alvim e escritora, e hoje eu tô aqui para falar sobre... Não vou falar diretamente sobre o que aconteceu com a Marielle Franco, mas eu vou usar ela, né, como uma reflexão. Muitas das vezes na minha vida eu me questionei e me perguntei por que necessariamente eu nasci branca, brasileira, mulher, filha de determinada família. Tirando toda a questão de algumas correntes espirituais, algumas religiões que vão dizer que você pede e você tem esse contato com outra vida, você vem para aprender, que seja para aprender, ou que você não tenha escolha nenhuma. O que eu sempre me questionei foi, se eu não posso escolher a cor que eu nasço, o país que eu nasço, a família que eu nasço, se eu não posso escolher a minha classe social, se eu não posso fazer essas escolhas conscientemente enquanto eu estou aqui, elas me foram colocadas, me foram dadas pela vida, por quaisquer circunstâncias, quaisquer que sejam, se eu não posso fazer essas escolhas conscientes, como que eu posso sofrer com elas? Porque, teoricamente, a gente sofre as consequências das nossas escolhas. Mas existem escolhas que nos precedem e que quando a gente chega aqui nessa vida, a gente não tem como voltar atrás. Eu não teria como voltar atrás e falar, não, eu gostaria de nascer homem, né? Não, eu gostaria de nascer asiática, não, eu gostaria de nascer nos Estados Unidos, eu gostaria de nascer no Haiti, negra, sabe? Então me choca muito, até hoje, ver as pessoas não entenderem a igualdade como uma necessidade humana, a igualdade no sentido de reconhecimento do outro. Porque se eu não reconheço que o fato de eu ter nascido branca num país como o Brasil me facilita a vida, se eu não reconheço o fato de eu ter nascido numa família que era uma família de classe média e com pais que tinham um tratamento para os filhos muito elucidado, que tinham um tratamento muito carinhoso, porque eu poderia ter nascido numa favela, numa família com pais que me arregaçassem, numa família com pais que me maltratassem. Eu poderia, enfim, são tantas as condições, são tantas as coisas pelas quais a gente passa, que é muito difícil para mim não reconhecer que, sim, o fato de eu ter nascido uma mulher numa classe social, econômica, mas que me facilitou chegar a certos lugares que eu sei, eu tenho dentro da minha família outros primos que não tiveram, sabe, a mesma classe social, ou eu tenho na minha família também outros primos que tiveram uma classe muito melhor do que eu e tiveram condições muito melhores. São patamares de largada que nos facilitam. Eles não nos definem, claro que não, mas eles facilitam muito as coisas pra gente. E é claro que se eu tivesse sido homem numa sociedade machista, como a brasileira, por exemplo, a minha vida teria sido facilitada. Eu tenho muitas lutas como mulher. E eu tenho muitas lutas como gay. E eu tenho muitas lutas, porque nós todas temos. São várias as lutas que a gente tem. E claro, eu não estou dizendo que os homens não tenham, claro que sim. O fato, por exemplo, de nós sermos brasileiros, hoje o Brasil enfrenta uma crise. Eu estou morando aqui em Portugal, na Europa, eu vejo nitidamente a diferença entre a condição de igualdade e desigualdade dos países. Um cara que nasce, uma pessoa que nasce na Europa, na Finlândia, ele tem muito mais chances de frequentar escolas, de ter uma educação de qualidade, de ter um sistema de saúde. Eu já vivi nos Estados Unidos também, eu pude reparar isso. Todas as vezes que eu voltava para o Brasil, eu ficava me perguntando, poxa, um cara que está aqui nos Estados Unidos, ele tem uma facilidade que ele nem reconhece. Outro dia eu encontrei um americano aqui, ele estava reclamando, eu estudei num colégio americano, e ele estava reclamando que o sistema de educação americana era péssimo. Eu falei, cara, calma lá, sabe? Depende, tudo é uma questão de parâmetro. Se o seu lugar de comparação é a Finlândia, é a Suécia, ok, mas se o seu lugar de comparação é o Brasil, então não.
Então depende da esfera, depende da escola, claro, mas o sistema público que eu frequentei lá, nossa, minha escola tinha 5.000 alunos, ela tinha quadra, ela era uma escola, sabe, com tudo, com comida, com tudo, e ninguém pagava por nada. No Brasil, para você ter uma escola com tanta qualidade, poxa, eu já estudei um tempo em escola pública quando eu era criança, eu sei a diferença. Então, eu acho que assim, nós precisamos nos conscientizar, e eu não estou falando isso só porque isso aconteceu com a Marielle, é uma perda grande, por quê? Porque era uma mulher que se colocou, né, numa condição de luta pelos outros, numa condição de defesa daqueles que eram oprimidos, que é a classe feminina, que é a mulher negra no Brasil, que é, sim, a classe gay. Sim, nós temos muita luta, e ela estava dando a cara a tapa. Como muitas outras também, que de repente não apareceram na mídia, só que, né, aconteceu essa tragédia. Agora, o que eu venho aqui levantar é, na verdade, por que cada pessoa não consegue reconhecer que as chances que nós temos na vida são diferentes, que as portas que se abrem para nós são diferentes, por conta de escolhas que nós não fizemos, como, por exemplo, a escolha de ter nascido brasileiro, como, por exemplo, a escolha de ter nascido mulher, a escolha, por exemplo, de ter nascido negro no Brasil, sabe? E eu acho que a gente tem que pensar que se não foram escolhas, por que então que a gente está julgando e criando preconceitos ou conceitos que antecedem preconceitos? Por que a gente está julgando essas pessoas de maneira diferente? Por que a gente não está, todo mundo, se integrando para entender que a diferença é o que nos une? Que nós somos uma só raça, que nós não estamos aqui para fazer mais guerras, mais execuções, mais opressões. Nós temos que passar a utilizar esse lugar de não opressão durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia. Se você é um irmão e você tem uma irmã, respeitar ela, não porque ela é isso, mas porque ela é um ser humano. Se você tem uma pessoa que trabalha para você e ela é parda, ela é branca, ela é negra, tanto faz, ela é um ser humano, ela merece o seu respeito. Esse lugar de igualdade tem que ser merecido por todos, porque nós não fazemos as escolhas na hora de vir para cá. Você que hoje nasceu homem e rico e numa família abastada e que nasceu na Europa, você não pode esquecer que outras pessoas não tiveram essa facilidade. E que elas, por conta de um lugar, né, que se foi criado de hierarquia que não deveria existir entre sexos, isso tudo são histórias que te contam, que existem diferenças que são mais, qualificam uns a mais do que os outros. Ser rico te qualifica mais do que ser pobre, ser bonito te qualifica mais do que ser feio, ser sarado te qualifica mais do que ser obeso, ser inteligente. Não, essas qualificações são insanas, porque sempre vai ter uma diferença. E nós não podemos ficar nos julgando por conta dessas diferenças e hierarquizando valores. Então, gente, eu tô colocando aqui esse vídeo porque eu fiquei um pouco estarrecida e mais estarrecida ainda de ver os comentários que você pega nas redes sociais. E você fala, sabe, cada vez mais incitando violência, apontando os dedos, colocando-se contra o outro, sem reconhecer que nós todos estamos aqui lutando por uma mesma causa, que é a felicidade, que é a tranquilidade, que é a harmonia, que é a igualdade, ou pelo menos nós deveríamos estar lutando por isso. Nós não estamos aqui para nos matarmos, nós não estamos aqui para nos odiarmos, nós não estamos aqui para nos executarmos. O outro tem o direito, sim, de ser diferente, e essa diferença não pode maltratar você e nem pode te dar o direito de maltratar o outro. E eu acho que assim, a gente precisa acordar e nós precisamos nos tornar vozes que, sabe, subam e vão emanando e que se espalhem pelo mundo até que todas as pessoas nesse mundo entendam que a diferença não pode ser um lugar de apartabilidade, de exclusão. A diferença tem que ser um lugar de semelhança, de agregamento, de união.
Não é porque eu sou negra que eu não posso dar a mão para um branco, não é porque eu sou pobre que eu não posso andar com um rico, não é porque eu sou super, ultra, Mr. Universo sarado que eu não posso ficar com alguém obeso, não é porque eu não posso ser nada sozinho nessa vida. Nós todos estamos aqui procurando uma mesma coisa, que é sermos felizes e encontrarmos a paz. Se a guerra e se a violência nos trouxesse a algum lugar positivo nessa vida, nós hoje já estaríamos de volta ao paraíso. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é você oprimir alguém, não é você se distanciar de alguém por conta de credo, por conta de raça, por conta de nada. Você não pode se achar superior a ninguém e nem inferior a ninguém. Nós somos todos diferentes, sim, mas sempre iguais. Pensa nisso, mas não pensa com a sua cabeça, pensa com o seu coração, porque se cabeça funcionasse para alguma coisa, né, hoje nós já estaríamos com tantos progressos tecnológicos, com tanta ciência, com tanto raciocínio lógico, nós já estaríamos ou deveríamos estar numa sociedade completamente isenta de pobreza, isenta de desigualdade, isenta de todos esses malefícios. Isso não está acontecendo. Então eu faço aqui, cara, um clamor, aproveitando essa tragédia que aconteceu no Rio, para nós nos repensarmos enquanto seres humanos. Não pense com a sua cabeça. Olhe para o outro e integre o outro no seu coração. Essa é a única saída que nós temos. Se funcionasse de outro jeito, já teria dado certo. Vamos começar a pensar isso. Vamos começar a pensar por um lugar de integração e não por um lugar de exclusão. Seja por raça, seja por credo, eu te respeito pelo que você é, eu te aceito, eu reconheço em você que a sua diferença me acrescenta e eu consigo, sabe, viver em paz com isso e eu fico até mais feliz que existam pessoas que sejam diferentes para nos ensinar a evoluir nessa vida, tá bom? Um beijo, gente. Reflitam, reflitam, de verdade.